pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vendo a maior jogada de todos os tempos no cenário internacional e no cenário nacional. Um verdadeiro checkmate que é inacreditável o nível de sagacidade do negócio que está rolando, ok? E eu vou explicar para vocês com detalhes. Presta atenção. Primeiro o que está acontecendo lá fora e depois o que está acontecendo aqui, tá? Olha só. O que estava acontecendo na Europa, né? O pessoal lá do Pudim Azedo, Moscou, convenceu a Europa toda a parar de usar a energia normal, energia nuclear, energia que vem do carvão, as termoelétricas. Falou, não, isso aí é ruim para o meio ambiente, vamos só usar energia limpa. Isso fez a Europa perder a sua autossuficiência energética, a sua segurança energética, eles perderam e ficaram na mãozinha do Pudim. Isso aí já foi uma grande jogada aí do Pudim, né? Só que o que aconteceu? O Pudim estava lá colocando ali os seus gasodutos chegando na Europa, né? Abastecendo a Europa de gás, ou seja, o controle energético da Europa na sua mão, e ele ia dar o checkmate de todos fazendo o Nord Stream 2. Enquanto ele tem um monte de gasoduto que passa pelo continente europeu, vai passando em vários países, só que aí tem que pagar pedágio, às vezes tem um cara ali meio maluco que quer fechar a torneirinha, né, num desses países. O que ele fez? Construíram lá, junto com a Alemanha, um gasoduto passando lá no norte da Europa pelo mar, chegando direto na Europa sem passar por nenhum outro país, passando pelo Mar Báltico lá em cima. E aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos arrumaram essa encrenca lá e impediram a conclusão desse projeto que custou bilhões e bilhões de dólares. Ou seja, parecia uma vitória do Ocidente, da OTAN, contra o Pudim. Só que aí o que o Pudim fez, né? O Pudim falou, ok, então vocês vão colocar sanções contra mim, vão me tirar do jogo? Tá certo, então não mando mais energia para a Europa. Aí o pessoal falou, duvido você fazer isso. Ele não começou a fazer isso. Mas ele parou de mandar energia para a Europa, não assim, vou parar de mandar energia. Não, o gasoduto novo que estava sendo construído, eles cancelaram. A energia chega pelo gasoduto tradicional, o primeiro, que é o Nord Stream 1. Esse novo era o Nord Stream 2. O Nord Stream, ele passou por uma manutenção. E todo mundo fala, isso aí é um somebody love do Pudim para poder parar de fornecer energia para a Europa. Mas aí o que ele fez? Ele parou e ele falou assim, não, nós vamos fazer uma manutenção no gasoduto. Todo mundo, ele vai nada, ele vai interromper. Aí o que ele fez agora? Ele disse o seguinte, nós estamos fazendo uma manutenção no gasoduto, mas a entrega das turbinas que nós vamos usar para consertar o gasoduto não consegue acontecer por causa das sanções que foram impostas a Moscou. Ou seja, essa foi a jogada de mestre do Pudim. O Pudim falou, ou vocês retiram Moscou das sanções, ou a gente não vai conseguir ter a turbina para mandar gás para vocês. Lembrando que nós já estamos em agosto. Daqui a pouco, passando rapidinho, chega o inverno europeu. E o inverno europeu, sem o gás natural para poder aquecer as residências, aí o europeu fica numa situação muitíssimo complicada, mais complicada do que eles já estão, ok? Essa foi a grande jogada de mestre do Pudim Azedo lá. Aqui no Brasil, a grande jogada de mestre foi o seguinte, o presidente, nesse ano aí de corrida, né, disputa pelo executivo, ele aprovou uma série de medidas para beneficiar a população, reduzindo impostos e garantindo à população um auxílio ainda mais encorpado. O que aconteceu? Num ano desse de disputa, porque não é só para o Executivo, é para o Legislativo também, Câmara e Senado, o pessoal da oposição, né, a canhota brasileira, ficou numa situação também de encruzilhada. Como é que eles vão votar contra um projeto que é a favor do social, é a favor dos menos favorecidos, é a favor daquele grupo que eles sempre colocaram como seu grupo prioritário de defesa. Essa foi a grande jogada de mestre do atual governo aqui no Brasil. Então a gente está vendo um cenário assim de um xadrez muito intrincado, muito bem elaborado e difícil de ser analisado com mais clareza. Agora, tem uma questão também. Se o Brasil não tivesse com tanta gente jogando contra,
tanta gente torcendo pelo quanto pior melhor, tanta gente torcendo para o Brasil estar numa recessão só para o atual governo não ter uma segunda chance, facilmente aí a gente teria o Brasil numa situação muito melhor. A gente estaria com o PIB aí crescendo muito mais do que a gente já está crescendo e já surpreendendo o mundo que está aí em recessão, né? A gente já teria um desemprego também muito menor. Mas lá no Poder Legislativo, a gente tem muita gente ali que está remando para trás, muita gente que é peso para atrapalhando o barco de seguir para frente. Se não fosse isso, pessoal, a gente estava numa situação muitíssimo vantajosa. E aí o pessoal fala assim, não, mas peraí, não pode cortar imposto assim, em ano de disputa o negócio não funciona e tal. Peraí, pessoal, nós agora estamos começando a entender que o caixa dos estados tá cheio, tá abarrotado, os estados estão com o dinheiro sobrando. E aí eles falam, não, mas a gente vai reduzir a nossa arrecadação. Vocês estão com dinheiro sobrando, gente, pelo amor de Deus. Matéria agora recente desses dias mostrando que o caixa dos estados subiu de 60 bilhões em 2019 para 220 bilhões em 2022, tá? Significa o quê? Que eles arrecadaram muito mais do que o necessário. Aí eles falam, não, mas esse dinheiro que sobra nos estados, a gente usa como uma espécie de poupança. Que espécie de poupança, gente? Pelo amor de Deus, quem tem que fazer poupança é o cidadão de bem, é a família, é a empresa, não é o governo, tá certo? Então você reduzir imposto num cenário desse não vai prejudicar em nada os estados passaram de 60 bilhões para 220 bilhões de cofre, o cofre cheio. Então reduzir imposto sobre consumo nessa conjuntura foi uma medida super aceitável e acertada, tá? E não é só isso não, pessoal, olha quantas coisas que você nem chega a ficar sabendo. Fluxo cambial tendo entrada líquida de 6,48 bilhões em julho. Em junho, agora mês 6, acumulado do ano mostra a entrada líquida de 19 bilhões de dólares. Tá? Multiplica isso aí por 5, meu amigo. Se multiplicar isso por 5, você vai ter mais de 100 bilhões de dólares de fluxo cambial. A gente sabe, né? Se estuda lá no coleginho, a balança comercial, a professora de história, né? O Brasil fazia parte de um pacto colonial. O pacto colonial, Portugal era a metrópole, o Brasil era a colônia. E aí eles tiravam os nossos produtos naturais e o Brasil era mero exportador de produtos de agricultura e depois eles mandavam para nós os produtos industrializados. Então a balança comercial do Brasil sempre foi favorável. Pelo amor de Deus, gente, a gente está vendo agora o fluxo de dinheiro estrangeiro entrando no Brasil, os investimentos chegando. E não é por acaso, é por mérito da atual gestão que a gente não vê o dólar aumentar, que a gente não vê o Brasil numa situação aí paupérrima como está os Estados Unidos e Europa, tá? Esse mês aí, muito provavelmente, a gente já vai sentir redução na conta de luz, a gente deve ter a maior deflação que já aconteceu desde que foi instalado o Plano Real, ok? Um negócio totalmente fora do normal. Belo Horizonte, pessoal botando aí foto do combustível, gasolina a 4,98, etanol a 3,67, pelo amor de Deus, né, gente? Enquanto isso, inflação ao produtor europeu batendo a marca recorde de 35,8%, uma coisa incrível, insuportável. Enquanto isso, lá aqui nos nossos vizinhos argentinos, deputado defendendo o controle de natalidade para reduzir a situação econômica lá, tentar resolver a situação econômica na Argentina, tá certo? O cara já está falando que tem que evitar que o país vire um país completamente desolado. A situação está nesse nível. Enquanto isso, pessoal, privatizações e concessões devem atrair 3 trilhões ao Brasil em 10 anos, ok? Olha só que situação. Enquanto isso, né, a mídia tradicional jogando aquele joguinho do mais, né? Desemprego recua para 9,3 em junho, mais número de informais é recorde, né? Itaú eleva PIB para 2% em 2022, mais alerta para desafios, né, relevantes. A gente viu muita gente comentando aí na internet, né? A economia parece melhorar, mas e o ano que vem, né? O Brasil tem a menor taxa de óbitos ali em uma década, óbitos provocados, né? Mas está entre os 10 países mais complicados do mundo em termos de segurança. Sempre tem um mais, né? De mais em mais, a galinha
a galinha não vai encher esse papo não, ok, pessoal? O que você achou dessas notícias de hoje? Deixe seus comentários aqui embaixo, forte abraço, fique com Deus, amém, outras coisas, retém que é bom, a gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no canal Daniel Lopes. Um abraço a todos, fique com Deus, valeu!